tempo algo precioso, e os que trabalharam estão cansados. O nosso irmão falou de um convite, e eu quero falar de um homem no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e atendeu o convite do Senhor Jesus. Ele atendeu. Ele ouviu o convite do Senhor Jesus. E eu quero dizer que há um determinado tempo da nossa existência que nós temos condição de pensar, decidir, escolher. Mas nós podemos ser surpreendidos na nossa vida, capítulo 5, tá, irmãos? Do verso 27. Subitamente podemos ser surpreendidos com alguma doença, com algum acidente. E nós cairmos em uma condição que não temos condição de escolher. Então nós não somos o dono do relógio da nossa vida. E então aqui em Lucas capítulo 5, e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e os outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu quero ser bem breve. Nosso irmão falou de um convite que o Senhor Jesus falou: vinde a mim. E nós estamos olhando aqui o Senhor Jesus individualmente chamando uma pessoa. Esse homem aqui, ele é um judeu, ele é filho de pais judeus, e sendo um judeu, naqueles dias os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. E é interessante que esse homem chamado Levi, quando fala publicano, que ele é um funcionário público. Ele está servindo ao Império Romano. E por que isso? Porque eles estavam debaixo do domínio do Império Romano. Levi se tornou odiado pelos seus concidadãos judeus. Levi, ele era odiado naquela sociedade. Era mal visto. E é interessante, irmãos, como o pecado nos dilacera, o pecado nos faz mal, né? Levi, com certeza, ele fosse chamado um traidor da pátria. Nós estamos ouvindo muito esses dias isso. Um traidor da pátria, uma pessoa não bem-vinda. E o pecado faz isso conosco. O pecado nos tira da nossa família. O pecado nos rouba a nossa saúde. O pecado nos tira, podemos dizer, nos separa. Então esse homem chamado Levi, ele é um cobrador de imposto. Ele está sentado numa coletoria de imposto. Ele está ali. E o mais interessante é que o Senhor Jesus passou por ali. Passou por ali. Eu quero dizer que há um determinado momento da nossa existência, irmãos, parece que ninguém se interessa por nós. Mas há um Deus no céu. Há um Deus que contempla as suas criaturas, os homens, mulheres. E esse Deus se interessa. Esse Deus é o Deus da compaixão, da misericórdia. Esse Deus não é como o ser humano que faz preconceito, que olha para o homem por aquilo que ele tem. Esse Deus não faz assim. E o Senhor Jesus passou ali e falou para ele: segue-me, segue-me. E eu estou pensando no convite que o nosso irmão leu, no convite que o Senhor Jesus fez a esse homem. Diz aqui, gente, que ele deixando tudo,
ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Eu fico pensando o que o Senhor quer dizer para nós, e ele deixando tudo. O Senhor não nos chama para seguir uma religião, um método de vida, mas nos chama para recebermos dele, como nosso irmão pregou, o perdão do nosso pecado, recebemos a vida que é dele por causa daquela morte do Senhor Jesus no Calvário. E eu estou pensando em Levi, levantando daquele lugar. E no versículo 29, Levi fez, aqui fala de um banquete na sua casa. Ele queria que os seus amigos pudessem ouvir desse Salvador maravilhoso. Ele convidou o Senhor Jesus e os seus discípulos e mais algumas pessoas que estavam ali e começaram a murmurar e a falar mal do Senhor Jesus. Olha, esse homem come com os publicanos e os pecadores. Graças a Deus que esse Salvador se interessa por miseráveis pecadores como nós. Graças a Deus que não dependia da nossa condição, mas dependia da sua graça, da sua misericórdia. E eu quero terminar com as palavras que o Senhor Jesus podia ouvir, mesmo que fossem vozes baixas, pensamento. Ele respondeu: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Há uma enfermidade na nossa alma, há uma enfermidade no ser humano chamada pecado. É como um câncer que dilacera, é como uma doença terminal. E ele está dizendo aqui que essa doença leva o homem para uma eternidade sem Deus. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esse Deus, esse Salvador, que nosso irmão falou do seu convite, queria deixar essa pequena porção da palavra de Deus. Amém. Amém. Amém.